Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à palestra de Benjamin Teixeira de Aguiar. Sou Ângela Novaes, odontóloga, diretora operacional do Instituto Salto Quântico e faço parte da instituição desde 2005. Damos as boas-vindas à plateia aqui presente no Espaço Emes, em Aracaju, Sergipe, as pessoas que estão nos núcleos de nossa organização no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá. O público da internet que acompanha ao vivo no Brasil e além fronteiras, e as pessoas que venham assistir ao programa de TV editado com base nesta palestra, que atualmente é transmitido pela TV Araperiper, canais 2 e 6, Aracaju, Sergipe, pelo satélite Brasilsat Digital, que cobre praticamente toda a América Latina, pelos canais 23 e 77, respectivamente, de Danbury e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos da América. Hoje, nossos corações estão em festa. Celebramos o retorno do nosso amado Benjamin Teixeira de Aguiar, aquele que é endossado pelo céu, de modo único na história da espiritualidade na Terra, exemplo de idealismo, entrega e devoção ao bem, que veio como farol iluminar caminhos e consciências há mais de 3 décadas ininterruptas, com mensagens salvadoras de sabedoria, esperança, esclarecimento e conforto espirituais. É com muita felicidade e gratidão que damos hoje as boas-vindas a você, Benjamin, que retorna a Aracaju após 5 meses nos Estados Unidos, em que, dentre outras atividades, como presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, atualmente um órgão consultivo, status especial do Conselho Econômico e Social da ONU, participou, neste mês de março, do gigante evento das Nações Unidas sobre empoderamento de mulheres e meninas em sua sede mundial em Manhattan, Nova York. Também, neste mês de março, inclusive, faz 2 anos que o trabalho mediúnico de Benjamin com o espírito Eugênia Aspásia se tornou o maior do mundo em número de seguidores no Facebook, a maior rede social da atualidade, considerando suas 2 fanpages, em português e inglês. São 5,28 milhões de corações que escolheram acompanhar este discurso libertador em 185 países. Seja bem-vindo de volta a Aracaju, a Sergipe, ao Brasil e aos nossos corações, amado Benjamin. Que Nossa Senhora das Maravilhas em Transbordamento o cubra de bênçãos e que você seja, a cada dia, hoje e para sempre, muito feliz. Muito obrigada e uma excelente palestra a todas e todos.
Isso é saudade, dá esse calor que a gente não quer parar, né? Então eu também estou sentindo 5 meses, quase metade de um ano, que é isso? Mas quando a gente está muito ocupado, né? Nem percebe o tempo passando. Quero dizer que gostaria de estar 1/10 altura das palavras que vejo como hiperbólicas, mas que são devidas pelo tamanho do trabalho de Eugênia Spásia, para a importância de Eugênia Spásia e dos seres que ela representa. Gostaria de estar à altura plenamente dessas palavras, não me sinto, lamentavelmente, que foram escritas por Fernandinha Mello, com a mão dela no motê, gente suspeita para falar. Mas realmente, houve esse evento muito importante na ONU, de que participamos, e esse marco de, na maior rede social do mundo, de Aracaju, hein, gente? A menor capital do Nordeste. Imagine, Nordeste do Brasil e esse tamanho todo, para mim é uma prova de que tem algo maior. Mas bem, vamos começar com a nossa palestra. O núcleo de Recife está praticamente todo aqui, eu soube. É isso, que bom que estão todos aqui, Jailson e Cássia. E para, mais uma vez, reforçando meu agradecimento ao pessoal do Quantum Leap Institute de Bethel, Connecticut, que nos receberam e nos acolheram com muita lealdade e devotamente sempre. E a gente vê que isso também é uma prova da existência dessa espiritualidade ultra fraterna, autenticamente cristã que nós percebemos em nossa organização, graças a Deus, não por mérito meu, isso é muito claro para mim, graças a Deus que reconheço com sinceridade isso. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos também que nos acompanham à distância pela internet, tanto pelo nosso canal YouTube como nossa página em português do Facebook. Essa transmissão agora está sendo simultânea pelos 2 canais, proposta da nossa equipe. Também insistência, principalmente de Wagner, nessa história do drone que roda lá em cima. Cadê que esse negócio não desce? Mas aí vem aqui, mas perto de vocês, aí tá certo, tá bom. Depois de tanta insistência, Delano também concordando, vamos deixar esse negócio descendo aí, pelo menos quando a gente chega. Então, para vocês que nos acompanham e não conhecem, os que estão vendo pela primeira vez, nós temos um sistema desde que começamos nosso trabalho com televisão em 1994. Hoje já é o programa mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade. Sempre mantivemos o sistema de trazer, responder, procurar responder a perguntas que não chegam ao vivo. Só não fazíamos isso quando não chegavam. E hoje, felizmente, existe um grupo de pessoas que faz uma seleção, porque vinha cada pergunta maluca, gente. Vocês não queiram saber que tipo de pepinos eu tive que passar com programas ao vivo. E as pessoas até perguntar coisas sem pé nem cabeça, ou datas históricas de eventos que eu não estava preocupado em conhecer. O que vocês imaginarem já aconteceu. Hoje tem um grupo de apoio, 4 diretores da nossa instituição, faz uma triagem de acordo com o interesse coletivo, e as perguntas vão chegar aqui ao vivo, junto, para vocês e para mim. E, assim, simultaneamente vamos conhecer os temas. Hoje, quem vai apresentar as perguntas é Raiza Rocha, deixar que ela se apresente para vocês. Sim, senhora Raiza. Olá, Benjamin. Olá, Raiza. Eu sou Raiza Rocha, nutricionista, com mestrado em Ciências da Saúde e faço parte do Instituto Salto Quântico desde 2001. Nossa, impressionante. Bem menininha, né? Obrigada. Mas era 2001. Você é jovem hoje? Caio Fernandes, Aracaju, Sergipe. O que a espiritualidade tem a nos dizer sobre o veganismo? Veganismo. Caio Fernandes é do grupo de... Está aqui hoje, mas ele é de Recife. Está aqui. Caio, levante a mão, então. Você. Aí, Caio, muito bem. Está entrando de volta às nossas reuniões mediúnicas, pelo que os dirigentes lá me disseram. Eu posso pular esse assunto? Nossa, tão raro, não é? Eu não gostaria de responder. Mas pronto, o que a gente pode falar sobre? Pode voltar, querida, enquanto seleciona outra pergunta. O que se pode dizer sem falar diretamente do assunto? Devemos procurar bom senso e equilíbrio em tudo. Extremismo, radicalismo, religião disfarçada de outra matéria ou disciplina de comportamento são suspeitos. Então, é realmente extremamente, como é que nós podemos colocar? Nós podemos ver como algo extremamente cruel como nós nos comportamos com os animais, mas é da lei da vida que seres vivos se alimentem de seres vivos. E a minha proposta inicial sobre os que são exageradamente ligados ao não consumo de carne ou derivados de proteína animal
é que ser vegetariano pode indicar mais covardia, porque os vegetais não podem gritar, pedir socorro ou fazer qualquer tipo de reação quando a gente vai matá-los para comer. Não é? Em tese, por enquanto, nós somos seres onívoros, nosso sistema, nosso aparelho digestivo é preparado para digerir não só ervas, nós não somos herbívoros. E temos aqui um especialista do aparelho digestivo, Dr. Raul Andrade. Então, vamos procurar não ser idólatras, nem fanáticos em nada. Há modismos e há hipérboles emocionais, exaltações emocionais de todos os gêneros. Nós falamos recentemente sobre isso e temos essa grande satisfação que nossa escola de pensamento, as pessoas se afastam de posturas radicais, extremistas e combatem preconceitos e se libertam de certas hipnoses culturais que estão por toda parte. Então, o que fazer? A pessoa pode ser vegana sem paixão. Sem paixão, quero dizer, militância. Os carnistas, não é? Nós seríamos seres tenebrosos, não é? Nós temos questões mais sérias, por exemplo, o bem que os animais, os ratinhos em laboratório, o bem que eles fizeram já à humanidade, salvando milhões ou bilhões de vidas, dependendo dos fármacos. Temos uma PhD em farmacologia aqui presente. Já orei muito por vocês antes mesmo de chegar aqui, Moretti. E o bem que esses seres já fizeram à humanidade, por se sacrificarem. A gente diz assim, mas não foi voluntário. E qual é a atitude em nossas vidas que é completamente voluntária, nós seres humanos? Se alguém quer libertar esses bichinhos dos laboratórios, poderia se oferecer como voluntário, vocês não acham? E ficar lá recebendo isso, que você sabe que isso seria ilegal, além de antiético, não se pode fazer experimentação com seres humanos assim. É muito complexo o assunto. Mas temos cuidado. Sobre essa questão do sacrifício, o Joseph Campbell, que foi considerado um dos maiores, na minha opinião, o maior mitólogo de todos os tempos, americano, falou sobre isso quando a gente vai comer carne, por exemplo, se sentar à mesa. A gente tem pedra para se esquecer que ali foi um animal, é claro, né? Há muita perversidade nas formas que eles são abatidos, não precisaria haver maltrato como existe. E existem muitas questões aí para considerarmos e relativizar esse assunto. Mas, ao nos sentar e comer, oremos e agradeçamos pelo sacrifício daquele animal, por exemplo, para espiritualizar esse ato. Mas dizer, não vamos matar insetos, então. Vocês sabem que alguns budistas, não são todos os budistas, deixando bem expresso isso, para também que não parecermos sectários ou preconceituosos ou discriminarmos linhas dos que orientalistas ou orientais de fato prefiram uma visão não cristã. Mas vocês sabem que às vezes, vamos fazendo a construção de uma casinha, quase uma choupana, aí alguém descobre que uma minhoquinha foi esmagada acidentalmente, para tudo. Fazer um ritual de desagravo, porque aquela minhoquinha que morreu poderia ser a avó de alguém que reencarnou. Gente, de novo, sem radicalismos. Vocês percebem? A metempsicose é uma tese antiga de que nós podemos reencarnar independentemente da evolução filogenética que tenhamos, mas isso não é racional, não é razoável. Por sinal, quem trouxe bem esse raciocínio claro foi Allan Kardec, que hoje comemora 150 anos de falecido, de libertado da matéria. Nós não somos kardecistas, fomos durante 20 anos, há 10 anos estamos desligados do movimento espírita, com todo respeito aos que gostam e continuam ligados ao kardecismo, mas nós somos basicamente cristãos. Nós seguimos os 4 evangelhos de Jesus, gostamos muito de Kardec, tem 2 livros que consideramos base da nossa instituição, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, mas também toda a obra de Jung, toda a obra de Fritjof Capra, que ainda está encarnado. Há muita coisa boa para se estudar e não ficarmos presos a uma doutrina só. A doutrina espírita é respeitável, mas nós preferimos nos basear de modo mais, como é que poderíamos dizer, um lastro central na viga principiológica do pensamento do nosso Senhor Jesus. Os 4 evangelhos canônicos nós consideramos mais importantes, porque quando estamos no Espiritismo nos afastamos um pouco de ler os 4 evangelhos, o que não acontece com outros cristãos, não sei, não é?
Quantos cristãos de qualquer corrente andam lendo os evangelhos do nosso Senhor Jesus? Já são difíceis de serem interpretados, ainda mais quando não lemos para ponderar. Se ficamos dependentes intermediários, ou padre, ou pastor, ou médium espírita, ou esse orientador, ou aquele líder, e não fazemos o nosso próprio trabalho, leitura da nossa consciência, como vamos ficar? Então, sobre ser vegano ou não, sobre ser kardecista ou não, sobre ser cientificista ou não, há fanatismo nos meios acadêmicos, científicos. Pessoas rigorosamente, graças a Deus isso, eu tenho muita empatia, temos vários aqui, ex-ateus, e eu tenho muita empatia com os que foram ateus. Eu fui agnóstico durante períodos importantes, eu nunca cheguei só a questionar a existência de Deus, mas a existência de vida após a morte, eu achava uma tolice, eu achava infantil, é porque a gente não quer morrer, é difícil aceitar a própria finitude, eu pensava dessa forma na adolescência. Só que há evidências científicas acachapantes em diversos campos de pesquisa que nos levam a crer que não pode não existir vida após a morte. Já falamos aqui sobre essas correntes em outras ocasiões, mas lembrando que nós não podemos provar que algo não existe. É um princípio do pensar correto. A gente prova que algo existe, não que não existe. Então a pessoa pode ser agnóstica, mas não ateia. Se ela faz a militância, então a militância de ateísmo, porque eu tive um avô materno ateu, uma pessoa distintíssima, amorosa, nunca tocou no assunto comigo. Eu era muito criança, eu sei, mas há pessoas que desde ele desencarnou quando eu tinha 9 anos. Mas há pessoas que falam desde cedo, se afaste dessa ilusão de religião. Mas e o que a ciência fez pela humanidade, gente? Temos explosões nucleares a perigo de acontecerem. Meu Deus do céu, Deus nos livre, confrontos nucleares. Estamos voltando à época de perigo, de confrontos bélico-nucleares, de novo, depois que se cessou tudo isso, esse horror da época da Guerra Fria. Estamos voltando à guerra, sabe lá Deus como vamos denominar, que tipo de estado de belicosidade, de genocida nós vamos entrar. Ou seja, a má ciência, a má política, a má religião, tudo que tem ser humano degenera com o nosso lado sombrio, mas também tem potencial angelitude com o nosso lado construtivo, dedicado ao bem. Então essa ideia de que empresários são todos mercenários ou certas classes privilegiadas. Então as pessoas têm mais aversão aqui. A médicos, a classe médica, a classe jurídica, por quê, né? A classe política, a classe religiosa, a classe... Vocês veem que são áreas de muito prestígio e influência, de muito poder. Então tem um pouco de inveja nisso aí. E tem um pouco de nós não sermos lúcidos em relação, sermos autocríticos. A verdadeira lucidez começa com a autocrítica, de enxergar nossas inclinações menos felizes. Então, sem radicalismos, quem está completamente convencido, tem que ser vegano e não só vegetariano, seja, mas não fique demonizando quem não é e dizendo que você é uma pessoa mais espiritual porque não come carne. Vamos lembrar uma coisa curiosa. Nos últimos anos de vida de Chico Xavier, eu quero lembrar de Chico Xavier, vamos começar por Chico Xavier. Chico Xavier tinha uma empatia especial com os animais. E durante o início de sua encarnação, ele era vegetariano. Até que o espírito André Luiz, provavelmente Carlos Chagas, André Luiz era um pseudônimo, pediu: ou você come carne, ou você não vai ficar encarnado pelo tempo que precisa estar encarnado. O corpo humano foi projetado no correr de milhões de anos, antes mesmo de chegarmos à condição humana. Nós temos raízes aí evolucionais anteriores à condição hominal. O nosso corpo foi preparado para consumir carne. Houve um tronco hominídeo que não sobreviveu, irmão do tronco nosso que sobreviveu, que não comia carne. Porque comemos carne, nós sobrevivemos. Isso é ciência. Então, ou você come carne, ou teremos uma tecnologia que substitua completamente a carne. Há muita controvérsia entre os nutricionistas e médicos nutrólogos sobre isso. Ou você vai desencarnar. Ele começou a comer carne. Agora, o que aconteceu com o final da vida de outra pessoa graciosamente amada pela espécie humana? O Führer nazista Adolf Hitler, no final de sua vida, estava muito confuso, porque ele achava que o terceiro Reich duraria 1000 anos, ele seria
Você é discriminatório. Peraí. Síria, ele queria ser muito poderosa, né, gente? Ele poderia resolver a vida dele de outro modo mais simples, menos agressivo, menos violento. Posso falar, né? Porque eu pertenço à comunidade LGBT, então não deveria se resolver de outro modo, gente. Então, e acho que se deve falar isso publicamente, viu, amigos? Acho que as instituições espirituais e religiosas estão padecendo de credibilidade por essa preocupação de as pessoas ocultarem demais sua vida privada, como se tivessem coisas escusas a esconder. Quando não temos nada escuso a esconder, nós podemos falar abertamente. A pessoa fica celibatária. É celibatária mesmo ou tem depravações? É celibatária mesmo ou vive de masturbações? Vocês compreendem? Não é por aí que a gente vai resolver a história da humanidade. Então voltamos a Adolf Hitler, que se ele era gay ou não importa, mas parece que tinha problemas na área. Aqueles rapazes louros, todos cantando hosanas a ele, etc. Muito bem, então... é para simplificar, para a gente rir, não é? Porque é perigoso, inclusive, nós rirmos de monstros. E é curioso também que não demonizemos as criaturas que se tornaram monstruosas, porque nós então começamos a nos inclinar, a desenvolver as tendências que elas tinham. Essa lei da psicologia profunda. Nossa, amigos, como isso é verdade, ouçam bem, eu já disse isso outras vezes, mas vamos fixar bem. Nós tendemos a nos tornar aquilo que odiamos. Olhem que perigo. Nós tendemos a nos tornar aquilo que odiamos. Então, o perdão não é só para a gente se libertar de uma mágoa. Alguém nos fez mal e eu continuo, não perdoo nunca, como se fosse uma questão de autodefesa, autoestima, ou dizer, não concordo com o comportamento errado da pessoa comigo, não tem nada a ver. Se eu fico angustiado e amargurado, eu adoeço até fisicamente, isso já está exaustivamente comprovado, desde metade do século passado, com o surgimento da medicina psicossomática, ela surgiu a psiconeuroimunologia e uma quantidade enorme de estudos científicos. Não perdoar adoece e mata. Vários tipos de enfermidades, congressos de reumatologia, congressos de oncologia, congressos de psiquiatria, quando vamos falar de depressão, tocam sempre no assunto do perdão. Perdão é uma libertação que a gente concede a nós concedemos a nós próprios, a nós mesmas, não a pessoa que estamos perdoando. Nós podemos manter algum laço com a pessoa, nós podemos não ter, nem romper completamente o contato com a pessoa, nós podemos discordar dramaticamente de tudo que tenhamos sofrido, mas o perdão é uma autolibertação. Mas sabe mais do que isso? Já pensou nós odiarmos muito a pessoa? Se ficarmos apaixonados pelo ódio, nós vamos começar a desenvolver o que aquela pessoa tem, aquilo que nós mais odiamos. Olhem o perigo. Quando a gente vai ver a história das guerras, das civilizações se confrontando, e quando, por exemplo, nós vemos o que Hitler falava de Churchill e Churchill de Hitler, eu uma vez vi um trocadilho desses, recente, de uma frase de um falando sobre o outro, a gente jura que é o outro falando de um. Ou que americanos falam de franceses e franceses falam dos americanos, porque um projeta um grupo nacional sua sombra psicológica no outro. Prestemos atenção de novo, olha a questão do radicalismo, olha a questão de... Sócrates falou sobre isso. E ao mesmo tempo, quase, no mesmo século, em espaço de menos século, o Siddhartha Gautama Buda estava dizendo a mesma coisa. Caminho do meio, equilíbrio, serenidade. Então, não projetemos. O que foi que Hitler falou sobre isso para encerrar esse assunto? Hitler estava confuso. Não virou o dono do mundo, não se tornou o imperador da terra, mas ele escreveu, já recluso, no seu pesadelo pessoal, com uma comunidade de gente idólatra louca em torno dele, e depois foi para o seu bunker, mas ele escreveu, fez questão de deixar registrado, que só uma coisa ele tinha certeza para dizer no final da vida dele, que já sabia que ia cometer suicídio, já estava certo que a Alemanha não conseguiria. Ele ficou alucinado numa crença de que a Alemanha poderia dominar o mundo durante muito tempo. Por um tempozinho, no início da guerra, todo mundo ficou um pouco assustado, porque a Alemanha era muito bem armada, realmente era uma potência significativa para a época, muito mais do que nós podemos imaginar hoje. Foi um horror a época da Segunda Guerra Mundial, um horror inqualificável, sem contar o poderio japonês e o italiano, que não era importante, mas a Segunda Guerra poderia ter demorado muito mais tempo do que demorou, causar devastações muito maiores do que causou.
Então, no finalzinho da vida dele, ele já estava convencido que ia perder a guerra. Ele deixou registrado que a única certeza era que nós teríamos que ser vegetarianos e parar com essa coisa horrível, cruel, perversa de nos alimentar de animais, porque Hitler era super amável com os animais. Ele era muito amável com todas as pessoas que se posicionavam de modo inferiorizado diante dele. Ele era uma graça de pessoa no convívio, na intimidade. Olhem só, amigos. Olhem só, amigas. Olhem como as aparências nos enganam. Estou dizendo que ser vegetariano está errado. De jeito nenhum. Por um tempo eu fui vegetariano, depois eu parei. Quando vi que havia essa questão da polêmica na medicina nutrológica, e acho que nós chamamos de medicina nutrológica, não é? E para que nós possamos... Eu estou falando de medicina porque a medicina vai tomar uma perspectiva, assim como o nutricionismo que Raiza representa, acabou de falar conosco, representa outra abordagem. São duas escolas de ciência da área de saúde. Então, prestemos atenção a isso. Chico Xavier comia carne no final da vida. E Hitler evoluiu para ficar completamente convencido que isso era uma perversidade. Então, seguindo o filósofo pensador Adolf Hitler, é muito cruel e perverso, nós devemos ser muito radicais com essa questão de não comer carne, viu, gente? Então, vamos relativizar, vamos contemporizar, vamos ser conciliadores, só não sejamos complacentes com o mal, só não sejamos tolerantes com a intolerância, só não sejamos, portanto, cúmplices das forças do mal, mas o demais temos que ser, quanto possível, pessoas que negociem, que aproximem os opostos. Vivemos uma sociedade multipolar em vários sentidos. Olha como hoje os Estados Unidos não têm o poderio. Houve uma época rápida, nos anos 90, eu vivi essa efervescência de otimismo que tomou conta do mundo, quando houve o debacle da União Soviética e os Estados Unidos ficaram hegemônicos com o espírito democrático. Mas a hegemonia americana durou só uma década. Hoje nós temos uma multipolaridade boa no sentido político, porque é ruim que haja um poder só, um poder hegemônico, como falei, mas com sociedades menos desenvolvidas em termos institucionais, e por isso que são suscetíveis de autorizarem surgir em seus seios tiranos genocidas. Nós temos hoje grandes potências na China, na Índia, a Rússia voltou com todas as garras à mostra, não é? Estamos numa época perigosíssima, mas como fiquei assustado na época da Guerra Fria, eu lembrava que os adultos diziam assim, eu perguntava aos adultos todos, e o que você acha? Vai acontecer a guerra nuclear, né? A Terceira Guerra Mundial. Amigos, olhem, a gente hoje dizer, não aconteceu, né? Que coisa, né? Que sorte, os especialistas mais honestos, sorte, gente, nenhum acidente, olhem. A quantidade de ogivas nucleares preparadas para serem acionadas a qualquer momento, desde os anos 1950, nunca por acidente uma dessas ogivas foi acionada, nada, nenhum louco resolveu pipocar com a humanidade, até hoje. Eu me recordo que quando eu via isso, eu pensava, meu Deus do céu, como as pessoas podem ser tão otimistas, eu achava ingênuas, não é? Disseram isso quando a Primeira Guerra Mundial acabou. Criaram a Liga das Nações. A guerra para acabar com todas as guerras, chamaram a Primeira Guerra Mundial. Mas, amigos, só 21 anos depois de haver o término da Primeira Conflagração Mundial, explodiu uma guerra mundial de proporções muito maiores que a primeira. Aí foi o desespero que se espalhou pela Europa. Nunca houve tanto ateísmo e materialismo depois disso. Então, como é que a ONU foi criada depois disso, né? Em outubro, 24 de outubro de 1945. A ONU foi criada a partir disso. E aí, então, eu pensava, por que a ONU, até hoje a ONU, respeitabilíssima como é, em vários seus organismos, não é uma instituição perfeita como nenhuma, nada humano é perfeito. Mas tem muito pouco poder, deveria ter mais poder. E não tem. Então, eu pensava comigo na época, como é que acham que não vai acontecer a guerra nuclear? A Terceira Guerra Mundial, claro que vai acontecer com a primeira e a segunda, por que não vai acontecer a terceira? O ser humano é o mesmo. Pois é, gente, há forças maiores que põem o dedo no suspiro. Quando alguma coisa está para acontecer, só acontece o que é autorizado a acontecer.
Eu não vejo ninguém dizendo isso. Como é que não aconteceu uma guerra nuclear até hoje? É quase impossível, em termos probabilísticos, não ter acontecido um acidente. Só isso. Uns operadores, um que encheu a cara, um estava surtado, num surto esquizoide, resolveu acionar alguma coisa. Tem uma série de recursos de segurança, não é? A pessoa não facilmente faz isso, mas há também relatos curiosos. Eu vou deixar aqui reticências. Um segredo pela metade contado para vocês. Alguns conhecem isso. Há relatos de autoridades militares de alta patente que estão aposentadas e que registram, e há registros disso, de que houve acidentes assim. Os mísseis foram disparados, mas não chegaram do outro lado. Seguindo, vamos passar para a próxima pergunta. Nós estamos sendo observados, nós estamos no jardim de infância humano, a gente se acha o máximo. Oh, quanta ingenuidade casada à presunção. Ignorância, pouca inteligência e muita presunção. Muita. É característico do ser humano. Ou a gente pende para o extremo da presunção, ou caímos no outro extremo de nos julgarmos com complexo de inferioridade abaixo do que somos e deixamos de fazer o que podemos. Pois não, Raíssa, qual a próxima pergunta? Vera Campelo, Arambaré, Rio Grande do Sul. Os que recebem orações tendem a se curar antes dos outros? Poderia também comentar a passagem, a cada um segundo as suas obras, Romanos, segundo o sexto. Nós não só nos baseamos nos Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo. Romanos é uma carta de Paulo aos romanos. Nós lemos como em caráter de reflexão, de estudo, toda a parte do Novo Testamento, que não são os 4 evangelhos, como o Antigo Testamento, mas nós não gostamos de estabelecer pilares seguros sobre uma fonte, uma base que nós consideramos subjetivíssima, vamos usar um superlativo aqui, perigosíssima de interpretação, como o Antigo Testamento. Assim como também as cartas de Paulo. Jesus é Jesus, gente, os demais. Porque quando vamos utilizar passagens de escrituras sagradas para fundamentar, criar pretextos, justificativas implausíveis e justificativas sem qualquer espaço à consideração, para atitudes não fraternas, contra grupos minoritários, vocês sabem que nós podemos utilizar a Bíblia para garantir com muita segurança que mulheres são inferiores a homens. Isso é dito em vários pontos da Bíblia, mas em nenhum momento nos evangelhos, nenhum momento nos evangelhos de Jesus. Há vários pontos que condenam a homossexualidade, porque não se fala de outras formas da sexualidade diferente da identidade de gênero. Na época não se falava, mas de homossexualidade sim. Então, toda a comunidade LGBT representada nos homossexuais. Há condenações do Antigo Testamento e nas cartas de Paulo, mas nada nos evangelhos de Jesus. Não é interessante isso? Então, que nós temos cuidado com a cada um as suas obras, diz respeito a uma vibração. O pessoal do New Thought nos remete muito à ideia de traduzirmos em mentalizações os nossos desejos para que eles se concretizem. Parcialmente isso é verdade, parcialmente acontece, mas é quase como se fosse um saque de créditos. Para que mesmo? A pessoa mentaliza, quero ficar rico, sem precisar utilizar qualquer princípio do New Thought. Que cada geração surge um grupo de autores, não que não tenha base. Prestem atenção no que eu estou dizendo, mais uma vez, é nos colocarmos numa visão unilateral, numa visão que seja empobrecida, que não enxergue a completude da realidade. Se nós não abarcamos uma realidade completa, ficamos míopes, não é? Vamos tomar decisões erradas. Francisco Varela, que acho um autor que criou um conceito excepcional, os que mais me impressionaram quando eu comecei a estudar o assunto, um dos grandes, como é que eu posso dizer, desenvolvedores, vamos colocar assim, do pensamento da teoria dos sistemas. Francisco Varela compôs com, será que eu vou lembrar? Humberto Maturana, mas quase sempre, eu conheço pouco o assunto, mas do que eu perceba,
Francisco Varela foi responsável pela criação do conceito da autopoiese, a autocriação. Isso é baseado numa expressão grega. A construção de nós mesmos. Ele foi um grande professor de Harvard e depois foi para... Brincadeira, né? Depois de ser professor de Harvard, foi ser professor na Salpêtrière, é isso mesmo, de Leilani, de Paris. Então, cara extraordinário que lamentavelmente desencarnou com 54 anos. Chequem, por favor, só isso. Se estiver errado, vocês me avisem, viu? Pelo que eu lembre, ele nasceu em 1946 e desencarnou em 2001. A Leilani gosta disso, né, Leilani? A Leilani gosta disso. Eu fico evitando, mas aí às vezes os espíritos, fale. A gente, mas tem internet, não precisa falar isso, tem internet. Aí se atrapalha, erra a data. O Humberto Maturana, não tenho certeza, os dois são chilenos. Mas o outro foi ser um mega professor em Harvard e depois na Salpêtrière. Porque só isso, gente, tem que ter a pessoa um nível de proficiência extraordinário nos dois idiomas para dar aulas aos extraordinários daqueles países. E ele, chileno, é de língua primária espanhola. Vocês vejam. Só isso já revela que é uma inteligência fora do normal. Não é conhecer inglês, que todo mundo fala, conhecer um idiomazinho aqui a mais. Tem muita gente que acha que fala idioma e não fala coisa nenhuma. Eu não arrisco quase nada a falar inglês, por exemplo. Tem muita gente que acha, não sabe nada, sabe nada. Imagine que é dar aula aos experts de uma área numa grande universidade do país onde aquele idioma é o idioma primário e raciocinar de modo complexo naquele outro idioma, sem se atrapalhar, sem se confundir, na ida e na volta, ouvindo e falando sobre aquele raciocínio, dentro daquele raciocínio complexo, escrevendo e lendo de forma complexa naquele idioma. Não é simples não, gente, não é simples não. Mas mais do que só professor nessas duas grandes universidades, foi a criação dessa ideia, a autopoiese, nos criarmos. O pensamento sistêmico, ele usou muito a questão da biologia, diz que os seres são autorreguláveis. Nós caímos do paradigma mecanicista que Fritjof Capra detonou magnificamente esse velho modelo newtoniano cartesiano no século passado, começando nos anos 70. Ele está encarnado, é incrível que Fritjof Capra esteja entre nós, é um grande homem, um grande espírito reencarnado. Aí fica imaginando que grande espírito tem que ser uma alma, uma pessoa religiosa, né? Não, tem grandes gênios que estão do plano superior, que são cientistas, que estão nas universidades. Nem todo ser de luz vai trabalhar com religião ou espiritualidade, não é? Houve grandes missionários como estadistas. Eu tenho minhas opiniões sobre Churchill, eu já falei com vocês, né? Isso é bem polêmico. Churchill era uma personalidade egóica e era de uma megalomania bem própria do britânico vitoriano que ele era, mas, bem, tinha seus excessos, tomava conhaque, seu charuto todo dia e salvou o mundo, segundo boa quantidade de historiadores. E sob maneira da Segunda Guerra, salvou o mundo. Eu partilho dessa opinião. Mas quem quiser discordar, mas e o que diríamos de Mahatma Gandhi, não é? Então, o que é importante, vamos encerrar esse assunto, que é política e espiritualidade, já está começando a se brincar, porque Mahatma Gandhi era líder das duas áreas simultaneamente. Isso é um casamento perigosíssimo, hein? Nossa, como é fácil a pessoa deturpar o propósito de uma por outra. Vamos voltar à questão do thought. Existe isso, de nós mentalizarmos muito e conseguirmos. Tem pessoas que se dedicam muito. Vamos esquecer a questão das técnicas. Mentalize e acredite que tudo acontece. Então, eu me recordo quando eu comecei a ficar bem radical contra essa parte menos nobre da nova era e dos autores esotéricos. Então, tá certo, vamos mentalizar que o sol amanhã vai nascer com uma grande bola de sorvete. Acredite que vai acontecer. Qualquer coisa que a pessoa imagine que não inclua as ambiguidades, as infinitas variáveis, os fatores que se imbricam para o acontecimento de um evento simples. A ciência da complexidade, as teorias do caos na matemática são magníficas nisso aí. Então, o que é mais importante nesse assunto a cada um sobre suas obras, que foi a provocação de Romanos. Depois eu pedi para voltar à primeira pergunta que eu não estou lembrando agora. Não vou perguntar aos espíritos, que eu posso perguntar a vocês. Mas o que se eu não lembrar, eu peço para voltar para a primeira parte da pergunta dela. Cada um sobre suas obras, de acordo com suas obras, sua vibração. Quem se tornou? Qual o seu propósito? Quais os seus sentimentos? Quais os nossos sentimentos? Quais as nossas intenções? Isso define destino mesmo.
É uma lei da vida. O que nós somos. A primeira pessoa que falou sobre isso foi Buda. Somos o que pensamos ser. Mas não é pensar, acredite. Quando Jesus falou de fé, sua fé salvou você. Ele fala que a pessoa tem a fé até para uma pessoa incrédula. O aramaico era muito pobre. Só tinha 600 palavras. Foi escrito não por Jesus, não só os 4 evangelhos não foram escritos por Jesus, mas nada mais da Bíblia foi escrito pelo próprio Jesus. Imaginem o que é se comunicar com 600 palavras. Nós já temos o problema da polissemia, múltiplo significado de palavras em todos os idiomas, mas imaginemos um idioma com 600 palavras. Fica muito claro que ele fala decisão. A pessoa toma uma decisão de ficar rica. Meu objetivo é ficar rico. Consegue. Aí fica rica e atormentada. Meu objetivo é ser o cara mais importante na área política na minha cidade. Aí consegue e percebe que está no inferno. Aí outra pessoa diz, às vezes na juventude, né? Meu objetivo é ser... Eu estou lendo, por exemplo, num livro de bem estranho, né? Leio um católico em inglês falando experiência quase morta. Confusão. Mas bem, pelo menos é um livro que não tem tradução para português e inglês. Quase todo mundo conhece, né? E precisei começar a ler desde os anos 90, que não tinha jeito. Muitos dos livros só estavam em inglês. E tem um depoimento de uma senhora da América do Sul que comenta que vivia em função do corpo bonito dela. Uma pessoa assim, qual o seu objetivo? Ser a mulher mais sexy, mais linda do meu círculo de amigas e amigos. Olha, isso é condenado até pelas próprias mulheres, não é? Uma coisa é a pessoa se cuidar, não é? Você é a mais linda e mais sexy. Ela dedicava 4 horas por dia a aeróbica, a exercícios aeróbicos. E o negócio dela era ser linda, ser sexy. E aí sofreu uma experiência quase de morte, atingida por um raio, um relâmpago, que carbonizou partes significativas, mais bonitas do corpo dela, para ela ver do outro lado que tudo era uma bobajada. Ou então, a importância de valor objetivo da vida da pessoa está em ser a mais inteligente. E o tempo inteiro provar que é a mais inteligente ou que sabe mais das coisas. Que coisa cansativa. Isso é muito comum na nossa cultura, né? Somos muito estimulados a isso. Tanto é que dificilmente as pessoas, mesmo pessoas que não têm esse propósito de vida, têm vergonha de fazer perguntas para não parecerem estúpidas. É tão forte nossa cultura de vaidades intelectuais, exacerbadas. É coisa patológica mesmo. Paramos de sentir, ficamos muito cerebrais e deixamos de ser seres humanos completos. Então o negócio é ser o sabichão, a sabichona. Sabichão e sabichona, a palavra é essa mesmo, com tom pejorativo. Não tem nada a ver com ser uma pessoa sábia, nem madura psicologicamente, nem espiritualmente sintonizado ou sintonizada. Então, a Raiza me ajuda com a primeira pergunta para... Não vou perguntar aos espíritos, que eu posso perguntar a vocês. É assim mesmo, o raciocínio é esse. Está aqui. O que recebe... Sim, os que recebem orações... Obrigado, já está aqui. Obrigado, Raiza. Os que recebem orações tendem a se curar antes dos outros. Sobre isso, eu corri para outra parte, que era o que os espíritos queriam que eu destacasse. Há quantidade imensa de pesquisas científicas daquelas com milhares de pessoas, às vezes não chegam a milhares, mas centenas de casos, estudando pessoas que estão, por exemplo, sendo objeto de intercessão, de orações intercessórias. A pessoa não sabe que está sendo objeto de intercessão, de oração em favor dela. Então, o que os pesquisadores fizeram? Cada pesquisa ao seu modo, cada pesquisa com suas particularidades. Mas, por exemplo, várias delas assim. Um grupo de pessoas que não estavam recebendo orações, um grupo de pessoas que recebiam orações e sabiam que estavam recebendo orações intercessórias por causa do efeito placebo. Porque se sabe em ciência que a mente interfere no corpo. Efeito placebo significa a mente tem poder de se curar quando acredita, olha, acreditar no lado que do New Thought tem razão de ser. Nós podemos, de fato, nos condicionar a ativar potenciais autocurativos, a tal autopoiese, que não é só autocriação, é a autorregulação, que Francisco Varela e Humberto Maturana aludiram. Mas, voltando, em vários níveis. Imaginemos o plano psíquico, individual, coletivo. Há uma grande ordem em cima, ninguém chega ao poder ou em nenhuma posição. Nós não fazemos nada sem autorização do plano superior. Nada. Então, essas pessoas, o grupo placebo, que era aquele que sabia que estava recebendo orações,
tinha um resultado melhor nas estatísticas bem rigorosas, era uma coisa matemática mesmo. O percentual de ou resiliência, ou recuperação completa, vamos colocar assim, nem resiliência, recuperação completa de quadros terminais, ou pelo menos de um prolongamento da sobrevida, ou de melhoria do quadro clínico. O percentual era claro, entre pessoas que sabiam que estavam sendo objeto de orações e o grupo que não sabia também. Então, isso não é um assunto de discussão, está comprovado. Oração funciona até para quem não ora, mas quem é objeto de oração. E é por isso que meditação, amigos ateus e materialistas que estão meditando pelos efeitos, vocês compreendem? Só que a pessoa começa, eu vou fazer meditação, vou orar, porque funciona. Aí depois começa a ter experiências, vai abrindo chakras e, aí começa a ter a percepção ampliada. Então, o que acontece com as experiências meditativas oracionais, mais do que mediúnicas, que é um perigo, as fantasias e as loucuras, não só do inconsciente da pessoa, mas das forças do mal, diabólicas, demoníacas, obsessivas, como se queira denominar de acordo com a corrente de cada um, que querem nos enganar. Então é melhor focarmos oração e meditação. A pessoa começa a ter uma percepção ampliada da realidade, ou expansão de consciência, como a maior parte dos autores gostam de chamar. E aí, então, não é que existe mesmo, não é que nós somos imortais, a pessoa de repente se vê fora do corpo e vê o corpo lá e, eu estou aqui, meu corpo está lá, só que isso tudo está sujeito a contestações ainda. Mas o cérebro está acordado. Aí então, por exemplo, na psiquiatria se chama de dissociação da personalidade, porque a pessoa julga que está se vendo de fora, mas não está se vendo realmente, é o cérebro que cria essa ilusão. E quando a linha, acho que eu falei recentemente sobre isso, é porque eu falei mais de uma vez, talvez seja necessário falar sobre isso, né? E quando acontece aquela linha reta do eletroencefalograma, o cérebro parado, o córtex, a parte mais primária do cérebro não para assim rápido. A parte, principalmente a reptiliana, o tronco cerebral, mas o córtex apaga assim. Parou a corrente sanguínea, por um momento, segundos depois, 15 a 20 segundos, o córtex desliga. Nós não podemos ter nenhuma experiência cognitiva, imaginativa, perceptiva, o que for de caráter humano, com o córtex desligado. Ponto. Eu sei que não é a morte clínica, ainda não é a morte biológica, quando o corpo está em decomposição. E nem é o que alguns autores chamam de outra morte. É a morte clínica, que é aquilo que nós hoje consideramos a linha reta do eletroencefalograma, conforme o avanço da medicina hoje. Aí então existe a morte biológica, a decomposição. Mas tem a morte ontológica ou metafísica para alguns autores, que é quando a pessoa está lá morta fisicamente. O corpo está em decomposição um tempo, mas o espírito está ali. Não se desligou ainda. Há pessoas que morrem, mas não se desligam dos seus corpos. Por isso o Espírito Emmanuel pediu, através de Chico Xavier, que dessemos 72 horas para ver a cremação de corpos. Para que ninguém se sinta fritado, né, literalmente, no crematório, só para a gente relaxar alguma coisa tensa. Então, sem dúvida, existe esse efeito. Dá para mais uma pergunta? Raiza, por favor. Se houver, creio que já tenha sido selecionado. Não haverá. Obrigado. A citação, perguntaram se eu ia fazer, isso conversou comigo aqui, citação do Evangelho, não. A leitura, os Espíritos pediram que eu citasse aqui, como já estou citando ao Senhor Jesus, sem haver a leitura propriamente, para não sermos confundidos, com todo respeito a elas, com as linhas evangélicas protestantes, com o protestantismo religioso, que elas se chamem religiosas ou não, porque seguir os evangelhos, todas as pessoas cristãs devem seguir. Mas aqui nós chamamos de evangélicos, nos Estados Unidos se chamam de cristãos. Se eu sou cristão, eu sou pertencente à igreja evangélica, é assim mesmo? Nossa, como há confusões, não é, amigos? E algo que me chama a atenção no correr dos anos, e testemunho a vocês, quanto mais os anos passam, mais me impressiono com a profundidade do pensamento de nosso Senhor Jesus. É impressionante. E eu me recordo de uma vez que um amigo de Jung estava com Jung, ele já no final da vida. Jung foi um gênio que está começando a ser redescoberto agora no século XXI, não é? Então, num certo momento, ele estava conversando com um amigo e a conversa ficou complicada demais.
E quando estavam em elucubrações já no nível que não dava para ser sustentável de forma racional, ou pelo menos um bom grau de razoabilidade, ele apontou para um crucifixo e disse: só ele nos ensinou a suportar tudo isso. Aí o cara: quem? Aí ele apontou de novo: ele, Jesus. A dor de existir, a suportação que nos leva à ressurreição. Ressurreição em vários sentidos, mas sem dúvida alguma a gente é suspeito, né? Porque a gente nasceu numa cultura cristã, talvez seja porque tenhamos nascido no Ocidente, mas eu briguei feio com Jesus aos 14 anos num colégio católico, numa família católica. Achei que ele tinha sido doutrinado por uma mãe que achou que quando nasceu apareceu grávida. Olhem só, Nossa Senhora era mãe solteira, vocês sabem disso, né? Nossa Senhora apareceu grávida, estando noiva, sem contato com o noivo. E o que eu especulei quando comecei a ler sobre os fenômenos paranormais? Ela, coitada, surtou. Pode ter sido estuprada, alguma coisa horrível pode ter acontecido com ela. E achou que Deus a engravidou. Foi exatamente isso que eu especulei, gente. Aí começou a falar para o filho que ele era filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus desde bebê. Eu especulei, vejam só que viagem interessante, eu acho uma viagem interessante, que Jesus desenvolveu, ativou potenciais criativos, semidivinos, paranormais, porque foi doutrinado desde o berço pela mãe que tinha potencial divino, porque era filho de Deus. Eu disse isso no colégio católico, gente, teve gente que se arrepiava de fazer, oriçava no sentido alegórico, né? Me olhava como se estivesse ouvindo Satanás falando, né? Jesus é o cara mesmo, viu, gente? Eu discuti, tem gente que fica discutindo com Jesus, Jesus, o cara que dizia eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele era. Essas discussões eu fiz aos 14 anos, vamos estudar mais, vamos ler mais. E, como ele disse, que verdade assustadora, haveria falsos cristos e falsos profetas. Como Jesus é tão mal apresentado. Eu fui um dos que reagiu a isso. Quantas pessoas inteligentes, quantos jovens com senso crítico, eu não aceito isso. Aí associam comportamentos hipócritas, presunçosos, retrógrados, não fraternos, diabólicos, de alguns religiosos, como a de políticos, como a de acadêmicos, ou empresários, o que for, mas religiosos por causa dessa pretensão de superioridade, essa pretensão de verdade absoluta. Eu estou baseado em Deus. Espera aí, gente, nós estamos interpretando o que recebemos do céu, nós estamos interpretando a Bíblia, ou qualquer livro sagrado. E essa pretensão de verdade absoluta nos meios religiosos, altamente perigosa, leva muitos jovens antirreligiosos. Isso é bom? Ser anticlerical no sentido dogmático, ser não passível, pelo menos lutar para não ser tão susceptível a influências, hipnoses doutrinárias, a considerarem que isso é Deus não existir. Tive contato com muita gente assim. E é muito melhor que uma pessoa seja uma ateia decente do que uma religiosa indigna. E amigos e amigas, que coisa curiosa que temos visto com o correr do tempo. Nosso grupo, desligado, desculpe Raiza, já chamo você de volta. Nosso grupo que se desligou, eu fui católico, de família católica, na infância, com todo respeito à Igreja Católica, quanta gente decente, quantas autoridades jesuítas, cultos e pensadores de bem. Tem o padre Lancelot em São Paulo, que homem extraordinário. Não é questão só de ser católico, é ser conservador. E o cara com a visão aberta. Se uma pessoa pode ser conservadora como for, as pessoas misturam maldade e atraso com ser conservador. Se uma pessoa é muito conservadora e de coração, o que ela diz sobre homossexuais? Ela fala assim: você tem esse pecado, eu tenho outro, está tudo bem. E sobre o divorciado, não, eu acho errado, é um pecado, mas eu tenho outro. Agora eu acho estranho você dizer, o seu pecado é ser mulher. Não, eu perdoo você, eu sou ladrão, você é mulher, então, vocês entendem? Então, furtar, matar, ser mulher, é um pecado, né? Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Aí interpretam literalmente a Bíblia. Interpretação literal é para pessoas que têm psicoses ou que têm menos de 5 anos de idade, ou então pessoas de má fé. Interpretação literal
Vocês sabem que para poder fazer certas pregações a partir da Bíblia contra grupos, nós temos que extrair os textos do contexto. Esquecendo, inclusive, para quem foram endereçados aqueles textos originalmente. Muitos deles escritos 600 anos depois de sua escrita, depois de suas tradições orais haverem começado. O primeiro evangelho do nosso Senhor Jesus foi escrito 35 anos após sua morte. A maior parte dos autores propõe isso. O primeiro, de Levi, Mateus, que eram dos apóstolos de Jesus, dos 4. Eles são considerados os mais importantes porque são os mais antigos, mais próximos dos eventos narrados. Então, em resumo, procuremos o máximo possível. Assim, isso é importante terminar. Que coisa curiosa. Ateus, e os ateus decentes, tem pessoas de bem. É claro que honestidade e caráter não tem a ver com ser espiritual, religioso ou não. Claro, ajuda e muito se uma pessoa sabe que está sendo observada. Porque nós somos seres humanos. A pessoa acha, escondidinho aqui, ninguém está vendo. Minha consciência está vendo, eu estou definindo uma linha de destino, uma linha de eventos. Eu estou percebendo, isso é o que importa. Depois, quando a pessoa percebe, e outros seres do plano maior me observam também, estamos numa grande rede, há uma hierarquia em cima, amigos, quer saibamos disso ou não, quer queiramos ou não. Muito bem, muito mais fácil nós buscarmos, sabemos, pela oração, pela meditação, nós podemos ficar mais receptivos a essas forças ultra lúcidas, supra-ordenadoras, ultra inteligentes, e mais do que tudo, amorosas. O filtro principal tem que ser a bondade, não a inteligência, porque é fácil de confundir um raciocínio complicado com a manipulação astuta. É por isso que a mediunidade é um perigo. Por isso que tanta gente nos meios religiosos degenera, né? E por isso, todos temos erros, todos somos pecadores e pecadoras, ninguém é santo ou santa, mas porque acontecem certas perversões, pretensão de superioridade, nos meios todos, políticos, científicos, religiosos, etc., artísticos, a mídia, a grande mídia, etc. Mas observemos isso, que coisa curiosa, ateus costumam ter, os ateus lúcidos, os ateus informados, costumam ter opiniões sobre costumes, sobre respeito a minorias, muito semelhantes, são praticamente idênticas as opiniões com as daqui, da nossa casa de pensamento espiritual cristão. É uma escola de pensamento cristão. Porque nós acreditamos que quem é cristão necessariamente não pode ser uma pessoa preconceituosa, necessariamente tem que ser uma pessoa espiritual, necessariamente tem que ser uma pessoa humanista, senão não é cristã, nem espiritual, nem coisa nenhuma. Os ateus sabem disso. Nós temos que ser humanistas, temos que respeitar o próximo, temos que ser plurais, temos que ver em harmonia social, isso é o fundamental, depois vem o resto. Senão eu estou denegando meus próprios princípios, minhas próprias convicções cristãs e espirituais. E os ateus decentes, porque não têm religião, se esforçam a sintonizar com a essência do idealismo, do humanismo e do respeito ao próximo. Não é uma vergonha para cristãos e cristãs, é uma vergonha, é uma vergonha. E é bom que os ateus deem boas lições, calem a boca de muita gente ortodoxa, atrasada, não cristã, falsos cristos e falsos profetas. Prestemos atenção, a usar em todas as religiões e fora das religiões, como há ateus indecentes também, sim. E o Stalin era um ateu. Aí Stalin foi uma das pessoas, Mao Tse Tung, mais diabólicos. Se falarmos em termos de números, Mao Tse Tung e Stalin foram piores do que Hitler, porque enquanto Hitler foi responsável pela morte de 6 milhões de pessoas diretamente, Stalin foi responsável pela morte de 20 milhões de patrícios, seus conterrâneos. E Mao Tse Tung há quem considere que foi um número de 70 milhões de pessoas que era contra a manda matar. Eram ateus, convictos, ateísmo materialista, histórico, aquela coisa toda de Marx. Então, ateísmo não torna ninguém melhor, nem religião também. Mas todo o raciocínio humanista e espiritual pode nos ajudar muito. Então, Raiza, pode voltar com a nossa próxima pergunta. Acho que dá para mais uma, para encerrarmos com isso. Ana Santana, Aracaju, Sergipe. O que podemos fazer quando não há sensação de pertencimento em nenhuma área de nossa vida?
nenhum sentimento de pertencimento, buscar desesperadamente o sentimento de pertencimento. Obrigado. É isso que a pessoa pode usar uma palavra diferente. Eu estou considerando o que ela está sentindo, o pertencimento. Eu não preciso pertencer a nada. Não gosto de rótulos, porque alguém pode responder assim, né? Não gosto de rótulos, não gosto de nenhum ismo, nada de política, nada de religião. Eu sou mais eu. Você é narcisista. Você tem um distúrbio, pode ter um distúrbio. O narcisista pode estar próximo da psicopatia e muitos narcisistas são psicopatas e pela psiquiatria, pela psicanálise, quase todas as correntes psicológicas que eu conheço são considerados intratáveis. Não pode fazer terapia porque não resolve. Deformação de caráter não se trata. Então, sou mais eu, sou muito... Ser autocrítico não é ser ególatra, egomaníaco. Há um distúrbio em sermos egomaníacos. Nós já somos incentivados demais a isso por nossa cultura. Temos que combater isso. Temos que ter o máximo possível, com sinceridade, aquele espírito que as pessoas têm nas boas famílias, biológicas ou não, ou entre amigos, muito sinceros, espírito de corpo, espírito de grupo, de cooperação. Se nós não resolvermos isso, isso não é poesia, isso é de uma urgência clamorosa. A humanidade está à beira do apocalipse por diversos caminhos por causa da falta de espírito de cooperação. Se nós vivemos essa histeria competitiva e do crescimento não sustentável, materialmente, tecnologicamente, o que for, por todas as áreas, nós acabamos com a possibilidade de existência da biosfera, não só da espécie humana, em um século provavelmente. Tem muitos grandes ases de diversas disciplinas do conhecimento assustadíssimos com os prognósticos para o que nós vamos sofrer como espécie humana se muita coisa não for corrigida às pressas. E muita gente ateia, materialista, eu não vou estar aqui, danem-se meus bisnetos e meus tetranetos, danem-se. Eu quero saber dos acionistas da minha empresa, eu quero saber dos meus eleitores, dane-se a humanidade. Olhem que coisa séria, Então, o que pertencimento? A ideia de identidades, a ideia de dizer quem eu sou, de dizer que aqui eu estou vinculado, com que eu estou comprometida, nos dois gêneros, né? Isso nos traz sentimento de motivação a viver, a razão de viver, sanidade mental. Uma pessoa não pode estar mentalmente sã se ela não tiver sentimento de pertencimento, de identidade com grupos, pessoas. Não precisamos ficar escravizados a uma identidade. E a pessoa pode ter identidades fluidas em várias áreas, sim. Como, por exemplo, a pessoa dizer o que você é profissionalmente. Vamos dizer, eu sou, como falamos há pouco, Raiza, sou nutricionista. Qual o problema dela dizer eu sou nutricionista se ela estudou, foi diplomada na área, tem mestrado em outra área e já está... E ela trabalha com isso, é uma identidade, ela pertence a esse grupo de profissionais. Ela pode não se escravizar a isso. Existem alguns profissionais que colam a máscara, psicologicamente se chama de máscara mesmo. Não é máscara no sentido convencional de que é falsidade, é como um papel social. A pessoa cola a máscara de uma função à sua alma e fica presa. Não tem aquela pessoa que, por exemplo, digamos um psicólogo que está psicologizando todo mundo o tempo todo. Ou o profissional do direito, vamos imaginar um juiz que está julgando todo mundo o tempo todo, está na posição do cara vestido de toga o tempo inteiro. Ou o religioso que está o tempo inteiro avaliando as questões à base da sua visão de pecaminosidade com todo mundo. Seja como for, não nos prendamos. Isso acontece em relação a grupos familiares. Eu estou com minha família e o resto que se arrebente. Nós não podemos, Jesus foi muito duro em relação a essa questão de família biológica, amigos, já falamos muito sobre isso, não vamos reiterar. É uma das paixões mais difíceis de serem superadas e ainda é uma paixão. Jung falou sobre esse assunto de uma perspectiva psicológica. É curioso, porque ele era filho de um pastor evangélico, e ele trabalhou o cristianismo, uma visão muito profunda, sem falar de cristianismo em nenhum momento, na minha opinião, pelo menos. Talvez ele discordasse, se viesse da opinião dele pessoalmente, provavelmente discordaria. Ele se dizia um empírico, nem se dizia um cientista, mas ele falou, durante
o primeiro período, a primeira metade de nossas vidas, que ele considerava que eram mais ou menos 36 a 37 anos, porque estava no início do século XX. Hoje, talvez ele falasse os primeiros 40 ou 50 anos da vida de uma pessoa. Ela se identifica com o seu grupo biológico. Quem é você? Eu pertenço à família tal. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são essas pessoas. E ela se identifica por grupos de parentesco biológico. É o normal, isso é instintivo, isso é humano. E nós podemos ter um pouco disso a vida inteira. Não há nada de errado nisso. Quando as pessoas amadurecem psicologicamente, ele falou sobre maturidade psicológica, quando desenvolvem seu intelecto e seus sentimentos um pouquinho mais, elas vão criar identidades ou sentimentos de pertencimento de acordo com grupos de afinidade. Ele chamava de, não sei se ele chamava de famílias culturais ou grupos culturais, não importa o que seja. Então, como por exemplo, a pequena comunidade que se criou em torno de Jung. Devia ser uma coisa fascinante, né? Porque o cara era extraordinário. E lá em Zurique, era uma família espiritual. Poucos eram da família biológica de Jung, mas havia gente da família biológica também. E nós temos isso. Parentes biológicos que são irmãos do espírito, irmãs do espírito, e outros irmãos do espírito e irmãs do espírito não têm nenhuma ligação biológica e podem ser muito mais afinados conosco, isso é um fenômeno universal, do que parentes biológicos. Esse fenômeno é normal. Todo ser humano, necessariamente, se desenvolver psicologicamente, se desvincula da tirania dos vínculos biológicos. Ela não se submete, a questão é não se submeter, porque influenciados todos somos. Nós nunca temos uma relação neutra com parentes biológicos, principalmente os mais próximos, com pais e filhos, mães e filhas. Não há como. Ou a gente tem amores intensos ou ódios tremendos, as mágoas ficam mais profundas, as afinidades podem ser também muito mais enraizadas, porque temos os instintos, isso é genético. Eugênia, em nome de Maria Santíssima, chamou de amor pelo semelhante genético. Há pesquisas bem rigorosas que trabalham com isso aí, até o quanto você consegue segurar a respiração por um parente biológico. Vocês acreditam que fizeram uma pesquisa dessa na Inglaterra? E aí, de acordo com o que eles diziam, ninguém sabia o que era, de acordo com o grau de parentesco, a pessoa segurava mais tempo a respiração. Olhem só, gente, qualquer pessoa, de qualquer grupo. Então, existe isso. Mas Jesus pediu que houvesse radicalização, se necessário, até de rupturas, se a consciência e se o ideal estivesse em jogo. Aí o que acontece com pessoas que seguem sua consciência e seu ideal como prioridade? Se tornam melhores pais, melhores mães, melhores familiares biológicos também, claro. A questão não é excluir a parentela biológica, nem o mundo material, não se tem que abandonar a riqueza. Irmã Brígida, que foi uma religiosa, fora do corpo, é o único parente biológico meu, eu não considero que seja, ela considera que é. Temos essa discordância. Irmã Brígida foi irmã de minha mãe, minha avó biológica. Saiu um quase mãe, que é ato falho mesmo. Eu considerava minha avó uma figura de mãe. Minha avó materna, que é a avó paterna de Priscilinha, que é a avó materna de Marília também, que está aqui, era irmã de Irmã Brígida, esse espírito que vocês vêm assinando aí, dos poucos espíritos que comunicam por meio intermédio, que são da parentela biológica. E Irmã Brígida diz que considera que eu sou parente dela, porque eu sou neto da irmã dela. Eu considero que não, porque quando eu nasci em 1970, ela já tinha desencarnado em 64. Então eu acho que não houve nenhum momento enquanto ela estava encarnada, o corpo que era parente meu tinha morrido quando eu nasci. Então para mim não é, mas ela discorda, ela acha que é. Então ela acha, eu não acho. Pronto. Conosco com nossas opiniões. Então, Irmã Brígida, num certo momento, fala sobre aqueles votos, não é? Voto de castidade. Qual o bem que a pessoa pode fazer à humanidade ou a si, não fazendo sexo? Provavelmente ela cria desequilíbrios psicológicos e orgânicos. A medicina fala isso, a psicologia, a sexologia, a psicologia, a antropologia, como vocês forem. Essa bobajada, essa preocupação, essa fixação em sexo. E aí transa com quem? E faz o quê? E como é que faz? Que perda de tempo e uma coisa mesquinha, medíocre, infantil, não é, gente? Vamos parar de nos preocupar com a vida alheia, né, nesse assunto. É claro que há perversões e maldades que, se a pessoa tem perversões ou maldades, elas vão se refletir em todas as áreas, inclusive na sexualidade. Mas não é a sexualidade em si. Castidade cria distúrbios, no mínimo orgânicos, mas a pessoa vai colocar a base do cérebro, o tronco cerebral, o bulbo raquidiano contra si,
chamado cérebro reptiliano, a parte mais antiga do cérebro. Olhem só que tolice. Tem algum problema? Não, eu estou em pecado porque estou respirando. Estou em pecado porque preciso dormir. Estou com fome, que vergonha, eu vou comer. Vai fazer sexo, qual o problema? Vocês estão entendendo que é um distúrbio grave em nossa cultura? Essa preocupação com a vigilância, o policiamento do sexo, isso é uma ferramenta de manipulação das pessoas. Nós sabemos disso, não é? Muito bem. Então, mas lembrando, sentimentos errados se manifestam aí. Então, castidade. Fuga da saúde integral do ser humano. A castidade forçada é diferente da pessoa ser assexuada e não ter impulsos sexuais. Isso é outra coisa a verificar em terapia se realmente está bem. Porque ela pode, por exemplo, ser gay e não aceitar ser gay. Não sinto nada. Por quê? Porque, imagina, eu sou depravado como os LGBTs, não é? Então, às vezes a pessoa se diz assexuada porque não consegue admitir sua homossexualidade, por exemplo. Bem, é só uma interrogação. Claro que assexuais são assexuais. É uma coisa rara porque isso não é propriamente evolucionário, não é? Muito bem. Voto de silêncio. Isso é uma completa irresponsabilidade. Como não falar? Nós cumprimos deveres e recebemos prestação de serviços através da fala. Falta de comunicação de seres humanos. Nós somos gregários sociais. A base do pensamento humano é toda linguística. Há uma parte abstrata, mas aí os filósofos e psicólogos estão lutando aí para ver onde chegam nesse assunto. Voto de pobreza. O que significa? Fugir à responsabilidade de administrar sua vida financeira. Toda pessoa adulta tem que ter independência e responsabilidade com sua vida financeira, senão não é adulta completamente. Voto de obediência. Obedecer a quem? A troco de quê? Eugênia fala muito aqui sobre não buscar obediência e sim consciência. Quem tem que obedecer são crianças, quando são crianças, a seus pais e professores. Quando já estamos lidando com adolescentes, começa a ficar complicado, temos que respeitar sentimentos desde bebês. Mas eu quero dizer, obediência em adultos, e essa pressuposição de que as pessoas nos devem obediência faz com que, por exemplo, chefes assediem moralmente seus funcionários, tratem muito mal empregados, empregadas, aquela coisa, né? Todos somos servidores e servidoras. Uma vez o Espírito Anacleto, que quando a gente estava fazendo ainda o programa gravado, né, dentro da TV Aparipê, ele passava alguns minutos conversando com todo mundo que estava nos bastidores. E ele falava, encerrando com isso, com cada uma das pessoas dos bastidores, e depois ele incluiu, num certo momento, um diretor de TV que estava lá com a gente. Mas normalmente falava com todos e pulava, porque o princípio dos espíritos aqui é o do mentor espiritual Eusébio, que é um dos guias espirituais do salto quântico. Primeiro, os que são mais próximos. Quem tem direito a falar, primeiro, os alunos mais antigos. Então ele falava com todo mundo, num certo momento ele disse isso: a diferença entre mim e vocês é que eu sou plenamente consciente que sou um servidor do bem, para o bem, e vocês não têm consciência disso. Ele disse que era a única distinção. E só para encerrar esse episódio, teve uma coisa curiosa uma vez. Então tinha um diretor de TV que sempre pulavam, né? Ele falava com todo mundo, com a equipe toda estava lá, 7, 8 pessoas, variava. Teve um dia que um amigo pediu do grupo, vou lá, quero estar lá presente, e foi, recebeu também. E num certo dia, ele disse, eu quero falar com fulano. O diretor de TV disse, tá certo. E aí ele falou com o cara tomou um susto, porque falou coisas que tinham acontecido na semana que ele sabia que não tinha como saber, é lógico, né? Bem, mas aí tomou um susto. O que está pressuposto? Que ele achava que as pessoas que estavam recebendo as mensagens ou estavam mentindo, veja, tinham que estar mentindo todas, né? Porque elas sabiam que eu estava falando de coisas que não tinham como saber da rotina delas. Mas vejam como a gente é capaz de, por ceticismo, duvidar até do caráter das pessoas. O que meus amigos e amigas estariam ali mentindo para ele só? Olha, vamos fazer um pacto aqui. Ó. Todo mundo, o que eu disser ali pelo Espírito, vocês digam que é verdade. A gente sabe quando a pessoa está mentindo normalmente, gente. E um grupo inteiro de pessoas. Aí diz, ontem aconteceu isso com sua filha, hoje em suas preces essa pessoa aqui. Blá, blá, blá. Várias pessoas, e pulavam, porque ele não pertencia ao grupo. Aí o belo dele recebeu. Aí ele falou com todo mundo, falou lá de cima, porque ficava no mezanino, né? Aí, Benjamin, olhe, fui mesmo, viu? Sim, fulano, eu sei disso, tá certo. Aí eu fiz questão de dizer, não é? Como os meus amigos confirmaram as mensagens deles também, porque eu estava começando a me ofender, né? Estava chamando meus amigos de desonestos, não só a mim, né?
Sim, também sei. Ele fez questão de descer. Acabou o programa, que encerramos o programa. Fiz o programa, quando acabou, ela veio descendo. Olhe, os olhos arregalados. Aconteceu mesmo. Fulano. Aí eu me esforçando para ser amável, usando o caridômetro, né? Botando o volume máximo. Porque a parte dali podia estar uma estourada, né? Respeite a mim e aos meus amigos. A troco de que estaremos aqui fazendo uma brincadeira com coisas sagradas, com a mediunidade? Aí, fulano, como você viu, as outras pessoas também receberam. E elas também confirmaram. É verdade. Nós acreditamos nessas coisas. Elas existem. Você apenas... Se você frequentar nosso grupo, é possível que você receba mais vezes. Por isso é que você é pulado toda semana, porque você não pertence ao grupo. E eles dão atenção primeiro aos seus alunos, aos seus diretamente ligados. Portanto, eles sentem um compromisso maior. São seres humanos, são mais evoluídos que nós, mas são seres humanos, esses seres que se canalizam. Por isso que Maria Santíssima, para falar, ela precisa usar a Eugênia Spásia no meio. Como? Alguém vai falar. Tem gente que acha em muitas religiões, batendo um papo com Jesus, né? Conversando ali com o Espírito Santo de Deus diretamente. Eu acho lindo. E acho um delírio. Embora respeitem a fé dessas pessoas. Elas vivem batendo papo com Jesus e se comportam de forma estranha que Jesus não aceitaria, não é? Pouco fraternas, preconceituosas, discriminatórias e outros vícios ou tendências criminógenas, ou criminosas mesmo, que nós não vamos aqui anunciar. Então, encerrando aqui, para a parte final, com a mensagem que Eugênia Spásia recebeu de Maria Santíssima. Nós achamos que é Maria Santíssima. Eu continuo achando que é ela. Mas botam Anjo Mãe por quê? Porque quem disser, não, cada um ele está achando que está recebendo, pois então está certo. Não ache, não tem importância. Há fenômenos que deixaram muito claro, porque essa preocupação eu tive. E se não for Maria Santíssima, Maria de Nazaré, aquela Maria histórica, não é? Que absurdo. Não é porque eu sou devoto de Maria desde a infância? Olha, prato cheio para o inconsciente e as suas distorções. Mas aí os eventos que começaram a aparecer com as cartas de Maria foram tão extraordinários, que aí a gente pode dizer o seguinte, talvez não seja Maria, talvez seja um ser superior a Maria, pode ser a face maternal de Deus, diretamente falando. Eu particularmente, no nosso grupo, achamos que é Maria de Nazaré, mas quem quiser, com os fenômenos divinos que aconteceram, vários, extraordinários, um sol que ficou do tamanho de um colosso incomparável, foi o primeiro deles, né? Nós chamamos de especialista, o melhor do estado em fotografia digital. Não, isso é impossível. Não estourou o branco da lente. Não. Um especialista em fotografia sabe, né? Não era a coroa solar. Só o primeiro, que Maisinha acompanhou comigo. Primeiro foi a questão de, só Maisinha foi testemunha disso. Isso aí só ela foi testemunha. Que eu percebi a descida dela em 2009, para mandar a carta, que na época era anual. E só falei, mas eu não diga a ninguém não, porque eu tenho vergonha. Ela está descendo. Ela pessoalmente vai descer. Que sacrifício, ela está descendo para mandar a mensagem desse ano. Aí depois, quando ele vai ver a foto que ela tinha tirado, pouco antes de dizer isso, estava aquele fenômeno do sol que está lá registrado. Foi só o primeiro de muitos eventos. Moretti é apaixonada pelas não-mortes, né? Então, é realmente incrível. E como disse Gica, é claro que vai acabar, todos vamos morrer fisicamente, mas a matemática não mente. Nem a morte pode ser ocultada. Como é que você forjar a ausência de mortes, gente? De um grupo de centenas de pessoas no correr de anos. Tem um silêncio na imprensa sobre isso, não é? É porque é assombroso demais. Ou seja, a fala de Eugênia Spásia está assinada pelo céu. Dela, não é minha pessoa. É fácil algumas pessoas fora confundirem o discurso endossado com minha pessoa, porque vocês estão fora. Eu que estou dentro sei. Não é minha pessoa, sou ser humano normal, falível como todo mundo, mas o discurso que Eugênia Spásia traz, não mesmo. E ai de mim se não disser isso. Então, nós vamos passar para a mensagem de Maria Santíssima. Nos colocamos e coloco cada um e cada um de vocês na condição de um sacerdote por eles endossado. Invoco a bênção de Maria Santíssima, de nosso Senhor Jesus, do grande anjo, de todos os bons espíritos, para cada uma e cada um de vocês, para seus entes queridos, biológicos ou não, desencarnados ou encarnados, seus projetos pessoais. Assim seja. Uma excelente semana para todas e todos, e desfrutem bem da carta de Maria. Achei fabulosa,
porque é quando a gente vê a queda, as nossas quedas poderem ser transformadas em saltos. Que confortadora essa mensagem que a gente começou a passar. Quando ela começou a falar comigo, o primeiro parágrafo, quando terminou o primeiro parágrafo, Eugênia, não é sua fala, não, ela, não, já é dela, ela, é. Então tá certo. E ela continuou, magnífica, ouçam com o coração aberto, não importa se é Maria histórica ou não, isso é secundário, mas eu não posso deixar de dizer, minha é uma fé, e aí é a opinião, né? Mas, por exemplo, eu acredito que se Jung falasse comigo, de acordo com os eventos que acontecem, com o que eu sinto, ele acha que é Maria, de formação católica, é Deus, mas ele acha que é Maria, é uma crença, é uma tendenciosidadezinha dele, né? Uma inclinação cultural, pode ser que seja mais que Maria, não menos, e por isso ela está se acenando como anjo-mãe. Eu vou voltar para cumprimentar vocês, aqueles que desejarem, mas vou ficar alguns minutos para a gente acompanhar a mensagem de Maria. Eu vou lá também ficar em estado de reflexão enquanto todos acompanhamos a exibição do vídeo já produzido por uma das equipes de Bastidores Audiovisuais, essa basicamente constituída por Bruno Souza e Carol Lima. Tem aquela outra equipe que faz aqueles vídeos iniciais magníficos, né? Com as mensagens de Eugênia, César, Maciel e Ítalo. Eu sempre me atrapalho, acho que é Cristóvão, né, Ítalo? Se usou prata, Cristóvão, os dois, como seja. Então, e tem outra equipe de produção que é liderada por Wagner. Mas então vamos assistir esse vídeo que já foi preparado antes, a parte de imagens, para encaixarem com a mensagem que chega com a revisão que eu e Delano nos sentamos para avaliar se aquelas frases estão apropriadas para o que foi dito. Aí ele fica me perguntando, Benjamin, o que Eugênia disse que Maria falou, foi isso mesmo? Aí ele foi. Que tal fazermos assim? Vamos avaliar. Aí com os espíritos, é um negócio complicado, gente, trabalhoso, porque a gente está fazendo uso, né? Usando no sentido de fazer uso de nomes sagrados. Quem tem um mínimo de consciência não vai fazer isso atabalhoadamente. Isso é muito sério. E vamos dar contas. Não vamos quando morrer, não. Já estamos dando contas hoje. Esses seres existem. Gente, eu acredito nisso, viu? E as evidências são esmagadoras. O céu e o inferno. Não importando o nome que demos para um e outro, existem e nos veem, nos ouvem e o céu nos assiste, se quisermos, porque não viola o nosso livre-arbítrio. O inferno quer e as forças infernais querem. Eis o problema. Beijo no coração de todas e todos.